Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 15. Nós vamos dar continuidade às mensagens, estamos numa série sobre o livro de Colossenses. Semana passada nós tivemos um culto pela manhã e um culto à noite, falando exatamente sobre o capítulo 1 e alguns versículos. Hoje vamos entrar diretamente no capítulo 2, falando sobre a supremacia e grandeza de Cristo. E por que nós estamos nessa série de mensagens? Se você não tem vindo ao culto, ou tem vindo uma vez só, eu oriento você a vir mais vezes, para que Deus possa estar completando, orientando a sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Pode colocar, por favor, o slide. Colossenses capítulo 2, versículos 4 ao versículo 15, os que contrário, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 15. Eu lhe digo isto para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele o removeu, pregando-as na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que o Senhor nos abençoe com a palavra nessa manhã. Amados, por que nós estamos estudando a carta de Colossenses? Colossenses é um tratado cristológico, cristocêntrico para este tempo. Alguns vão dizer que a carta de Colossenses é a carta mais profunda do apóstolo Paulo, quando fala de cristianismo, de Cristo. O que eu quero conversar com você nessa série de mensagens e alertar para as crises que nós estamos vivendo nesse tempo. Os irmãos estão vendo tudo o que tem acontecido no mundo, no Brasil, políticas, as questões humanitárias, os problemas no Afeganistão, o crescimento do islamismo, dos grupos terroristas, da violência no mundo. Alguns países o evangelho cada vez mais tem sido proibido. Em nossos dias estamos vivendo, de certa forma, um movimento muito estranho em relação à liberdade religiosa. E tudo isso nos influencia de certa forma. A nossa motivação, as filosofias vãs invadem as escolas, que invadem as famílias e que chegam à igreja. Práticas e costumes que há tempo atrás eram abomináveis para nós, hoje se transformam numa normalidade. A sociedade ela sofre as mudanças naturais do tempo, da história, e a igreja, por estar no mundo, não vivendo como o mundo, mas no mundo, ela também é impactada por essas mudanças. E se nós olharmos um pouquinho para trás, como era a visão de uma igreja cristã e como ela é hoje, como era a qualidade dos crentes de 50 anos atrás e qual a qualidade hoje, nós vamos deparar com muitas mudanças que às vezes até nos assustam. A igreja de Colossenses, ela está vivendo essa realidade, ela está sendo atacada filosoficamente,
de forma filosófica, de pensamentos. A igreja de Colossenses está sendo influenciada na sua doutrina. Os crentes estão confusos em tudo que está acontecendo. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para ensinar, para orientar essa igreja, para que ela não perca a sua característica principal, a sua origem, a sua essência. E essa carta é fundamental estudarmos e lermos, tanto pela manhã como à noite, para meditarmos um pouco e contextualizar com o que a Bíblia fala e falou no passado e ela continua falando hoje ao nosso coração. A carta de Colossenses, ela é realmente um tratado que fala de Cristo de forma absoluta e plena. É uma carta profunda do apóstolo Paulo. Quero dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses foi fundada por Epáfras, um dos companheiros de Paulo. A igreja de Colossenses, a cidade de Colosso, ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Você vai ver Paulo falando muito sobre Éfeso, mas Paulo não fundou a igreja de Colosso, aos Colossenses. Foi Epáfras, e Paulo escreve essa carta porque ele recebe a informação da crise que está acontecendo com a igreja. Então, hoje, nós fazemos lives e você na sua casa assiste o pastor dando um estudo bíblico ou até essa pregação. Naquele período eram cartas. Então, Paulo estava preso em Roma, recebe a informação de Epáfras que a igreja de Colosso está vivendo uma crise e ela precisa de orientação. Paulo pega lá a sua pena e começa a escrever essa carta. Ela é levada por um enviado. Geralmente quem fazia mais essa comunicação e levava as cartas era Epafrodito. E chegando na igreja, eles então reuniam a congregação e liam essa carta como nós estamos vendo hoje. Era um comunicado. E é muito interessante que nós encontramos várias cópias dessas cartas, em vários pergaminhos, e a arqueologia trabalha muito isso. Por quê? Porque assim que o Paulo escreve a carta, ou alguém escreve a carta a uma igreja, havia o desejo dos membros de ter uma cópia. E havia os copistas, que ali copiavam aquelas cartas e aquilo era reproduzido. Talvez hoje nós falamos em Xerox. Você botava lá Xerox, então bota Xerox na escola, tira a cópia e distribui para os alunos. Naquele tempo não tinha isso, era na mão e se fazia cópias e cópias e cópias. Por isso que existem muitos pergaminhos escritos, cópias que foram distribuídas. A igreja está sendo atacada por um pensamento filosófico. O agnosticismo, ela tinha uma tendência de influenciar o pensamento de que Deus, sendo santo, seria impossível ele se relacionar com o homem, estar numa forma corpórea. E o que isso anula? A presença de Cristo, anula a divindade de Jesus. E quem era esse pensamento? Eram os crentes que estavam se convertendo, porque pensa bem, essa igreja está nascendo. A igreja primitiva está nascendo num contexto plural, num contexto em que existem deuses, os gregos, os romanos, os judeus, havia os gentios, havia vários deuses, e essa nova fé, ela começa a ser pregada e ensinada. Quem são esses novos crentes? São pessoas que viviam em outras culturas, em outras religiões, que se convertem a Cristo, passam pelo batismo e agora estão frequentando essa igreja. Como essa igreja primitiva, não só a de Colosso, como de Éfeso e de Corinto, são igrejas novas que não têm uma liderança ainda constituída, não tem uma estrutura como a nossa, de cursos, de seminários, de escola dominical, ela está nascendo. Esses pensamentos começam a influenciar a vida da igreja. E agora a divindade de Jesus é questionada, os milagres são questionados, e há um grande pensamento dentro da igreja, o qual está diluindo a doutrina, diluindo a essência do evangelho, por influência de uma cultura, influência de uma sociedade daquele tempo. E quando nós trazemos para hoje não é diferente. As doutrinas, o ensino bíblico, diante de uma sociedade hoje que vive um contexto secular, um contexto bastante, como eu posso dizer, bastante fluido, de uma sociedade líquida que não tem nada sólido. Você vê hoje que tudo está se diluindo, a família está se diluindo, os poderes estão se diluindo, a hierarquia já quase está se diluindo. Aquilo que era constituído como sólido está vivendo uma transformação.
E nós, como igreja, estamos atacados e seremos atacados constantemente. E a tendência é que essa pressão aumente, em que princípios, ideias e pensamentos que defendemos, que colocamos como a palavra de Deus, sejam questionadas não pelo público de fora, mas até pelos que estão dentro. É um tempo que precisamos refletir, que precisamos pensar, que o cristianismo, com o seu pensamento, com a sua essência, tem sido atacado. E diante da ameaça de uma sociedade que vemos, o Islã crescendo, e o Islã, ela tem uma característica completamente diferente da nossa. Enquanto o Islã preserva a sua cultura, porque eles não negociam com a sociedade. A cultura islâmica, ela é firme nos seus fundamentos. Em todo país que ela entra, ela se mantém de pé. Eles entraram na França com seus véus e a burca, e ninguém pediu deles continuarem com a sua cultura, mesmo sendo proibido, mesmo tentando impedir, eles não cedem, eles não negociam a sua religião, a sua fé com a sociedade. E por mais que sejam algo que nos assusta, é o que mais cresce no mundo. Em São Paulo já existe muitas mesquitas. No Rio Grande do Sul, muitas. No Rio já temos. E a tendência é que na Europa, o Islã tem avançado em todas as áreas, tem crescido de forma absurda, e eles não negociam a sua religião, a sua fé com ninguém. Diferente do contexto cristão, evangélico, que nós negociamos tudo. Uma moda nova surge, aquilo é absorvido pelos crentes. Uma ideia, um pensamento filosófico surge, e aquilo é como a modinha do momento. Se transforma em algo corriqueiro, e aí nós vemos as nossas crenças, a nossa fé, a nossa estrutura cristã sendo diluída em água. E a Europa, o cristianismo já não existe mais. O Islã cresce, as igrejas históricas dos grandes avivamentos, onde foi o berço do movimento protestante, as igrejas só funcionam como museu, para turista ir lá e bater foto. Algumas vendidas se transformando em restaurante, em bar, porque não há mais como manter a estrutura funcionando, porque não há membros, não há dízimo, não há oferta, não há como mais se manter, e aquilo o governo toma posse e é vendido como propriedade. O que nós vemos hoje é uma igreja que não sei se teremos daqui a 50 anos, porque isso me preocupa, eu não estaria mais aqui provavelmente. Mas o que nós deparamos com a igreja de Colossenses é a igreja contextualizada hoje no Brasil. Uma igreja que é atacada no pensamento, atacada na cultura, atacada na filosofia, na doutrina, e os crentes que aqui vivem estão completamente sem entender quem é o Cristo da cruz, e sem entender realmente o que é o Evangelho. Mas essa carta, voltando aqui na introdução para aplicarmos de forma objetiva, Paulo ele escreve a Colossenses com dois propósitos. Primeiro, ele escreve o primeiro capítulo para elogiar os crentes pelo crescimento espiritual que eles estão tendo. Já no capítulo 2, ele alerta os cristãos sobre o perigo das heresias, sobre aquilo que está acontecendo de confuso. A cidade de Colossenses acabou, não existe hoje nenhum respaldo mais arqueológico. Em torno de 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto que atingiu algumas cidades, como Éfeso, como a Laodiceia e Hierápolis. Eles foram destruídos por esse terremoto. Colossenses não conseguiu se reerguer. Era uma cidade de certa forma rica, mas naquele período estava em declínio. Éfeso era uma cidade rica, como também Laodiceia era uma cidade rica, e Hierápolis também era uma cidade rica, que conseguiram se reconstruir. Colossenses não. Provavelmente essa igreja que Paulo escreve, ela 60 anos depois de Cristo, ela deve ter sido dizimada por causa desse terremoto, e nós não temos mais nenhum vestígio da igreja de Colossenses, da cidade de Colosso. Temos ali uma visão arqueológica, mas não mais documental, física. Paulo defende que Cristo é a imagem de Deus invisível. Paulo diz a essa igreja que esse pensamento de que Deus não pode se revelar é algo errado, é algo contrário. E Paulo então levanta uma
uma visão de que Cristo se revelou ao homem através do corpo físico, do seu Filho, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Era algo que eles não aceitavam, e que não haveria nenhum meio de que Cristo pudesse se revelar ao mundo, porque Deus era tão santo que Ele não poderia se misturar com a humanidade, porque o homem era pecador. Então isso dificulta o ensino doutrinário da igreja. Esse pensamento desfaz a remissão de pecados, se faz a substituição, porque como cristãos que somos, entendemos que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Nós estávamos condenados e Ele resolveu nos amar e se formou homem, viveu entre nós, subiu numa cruz e morreu para a remissão de pecados da humanidade. Se esse pensamento diz de que Deus não pode se relacionar com o homem, não há substituição, não há sacrifício, não há remissão de pecados, então a nossa fé é em vão. É exatamente isso que Paulo está condenando na igreja de Colossenses, e está escrevendo essa carta para orientar a esses irmãos. A igreja vive num campo minado, todo o tempo. Somos bombardeados sobre as questões da sexualidade, somos bombardeados sobre a questão do casamento, da família, da moral, da ética, da nossa fé em um Deus único. Somos todo o tempo bombardeados pela televisão, pela internet, pela novela, pelo filme, pelos programas, por tudo. E isso nos influencia a nossa forma de ver o mundo. A nossa juventude, com o seu celular na mão, está tendo contato com coisas que antigamente era difícil até de se falar numa mesa, junto com os pais. São influenciados pelos pensadores mediáticos, ou seja, formadores de opinião pela internet. São influenciados na escola, são influenciados por professores, são influenciados pelo filme que assiste, pelo desenho que assiste. E tudo isso é uma visão filosófica e um pensamento dessa modernidade, dessa pós-modernidade, que atinge a nossa fé. E não são poucos os problemas que nós encontramos no gabinete. Quando encontramos adultério, divórcio, prostituição. E essas coisas temos que lidar conforme a Bíblia. E o que Paulo está dizendo a Colossenses, que eles deveriam se fortalecer a sua fé. E hoje nós precisamos fortalecer a nossa fé e manter os nossos princípios. E talvez isso seja algo que talvez não tenha interesse de muitos, porque talvez o culto hoje foi substituído pela música, pela festa, pela luz, pela euforia, pela emoção, do arrepio. E muitas vezes o contexto de sentar, ouvir, aprender, não é tanto prazeroso para alguns, e preferem viver pelos debates, pelas rádios, pela melodia, e cada um dizendo o que acha. E não há uma construção de fé e de conceito, tanto na mente nem no coração. Nós precisamos refletir sobre essas crises, porque o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil. Então eu quero abordar aqui, de forma objetiva, as características de uma verdadeira igreja. Mas eu não quero falar da igreja parede, eu estou falando de igreja, eu e você, seres humanos, pessoas, gente que leva e que trabalha a mensagem. Primeiro, a igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinar. Olha o que diz o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A primeira característica de uma igreja verdadeira é que Paulo vai dizer, vivendo como devem. Paulo manifesta a sua alegria em verificar uma boa ordem, uma firmeza de fé. É algo interessante que esse termo, ordem, é um termo militar, que traz uma visão de enfileiramento, de organização, de equilíbrio, de um pensamento organizado, porque ele diz que há uma ordem estabelecida, né? Vivendo como devem.
Então, um cristão como nós, aqui há uma característica que Paulo orienta a igreja. Ele vai dizer: olha, vocês vivem como devem, vocês vivem em ordem. E algumas das versões vão trazer uma outra palavra. E quando nós falamos em ordem na nossa vida cristã, ela vai, irmãos, embasar a nossa vida devocional, a nossa vida além do templo, a nossa vida em casa, no trabalho, na escola. Uma vida em ordem vai trazer para nós um pensamento de quem é Cristo fora daqui, quem é Cristo fora desse ambiente. Porque uma vida em ordem vai trazer uma visão de organização emocional, psicológica e espiritual. Quem você entende ser como cristão é realmente no seu trabalho, na sua escola. Quem você é como cristão no domingo, acontece a mesma coisa lá na segunda-feira, junto com seus amigos, com seus colegas, quando ninguém vê a sua forma de viver, a sua honestidade, a sua transparência, o cuidado com a sua família. Porque viver de forma ordenada é viver cumprindo os ensinamentos de Cristo, na nossa individualidade, não apenas no culto público. Uma igreja verdadeira, ela deve viver uma vida disciplinar. Uma vida disciplinar de que eu creio nessa palavra, eu passei pelo batismo, eu sou um cristão e devo viver como qual? Cumprindo as minhas ordenanças, cumprindo o meu testemunho e vivendo conforme Cristo me ensinou. A firmeza em obediência, como um soldado numa guerra, cumprindo as ordens e cumprindo a missão. Nós podemos observar nessa carta que a igreja verdadeira, ela demonstra uma vida disciplinar. E aí, irmão, de vida disciplinar, vida devocional, vida de oração, vida de fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, vida de presença no culto público, vir à igreja com prazer, não como obrigação, uma vida disciplinar. Até jejum e oração, quem nunca fez, deve fazer porque é bíblico, e faça conforme Deus te orientar. Mas uma vida disciplinar, uma vida em ordem, uma vida como devemos viver, é a característica de uma igreja verdadeira. E eu não estou falando igreja e instituição, eu estou falando nós como pessoas. Segundo, uma igreja verdadeira, ela manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Olha o que diz o versículo 6: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue segui-lo. Uma igreja verdadeira, além de ter uma vida disciplinar, ela precisa ter um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Ser cristão é receber Cristo como Senhor. E quando se fala Senhor, Paulo vai dizer muitas vezes, ele se considerava escravo de Cristo. Ele se considerava comprometido com Cristo. Se nós olharmos isso, nós vamos ver Jesus apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento. Mas acontece 650 vezes como Senhor. E o que é Senhor? É o que te dá ordem, é o que comanda a sua vida, é o que direciona os seus passos. Uma igreja verdadeira, um cristão verdadeiro, ele tem um firme compromisso com o senhorio de Cristo, porque ele não faz mais o que ele quer. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a visão do cristão hoje, como cristão, é ter Cristo como Senhor, realmente se submetendo aos seus ensinos e ter o desejo e o temor de obedecer. Infelizmente, essa característica é dessa igreja desse tempo, o qual a emoção, as luzes, a câmara e a ação fazem mais sentido do que o ensino expositivo da palavra de Deus. Há muitos que caminham para a igreja para ser abençoado, para escutar uma boa música, para sentir alguma coisa, como se fosse um teatro, um cinema, onde você vai para se divertir, ver um filme legal e sair de lá alvoroçado. Infelizmente, há muitos líderes que estão entendendo a tendência desse tempo e estão exatamente praticando isso. E atraindo gente de todos os tipos, porque a racionalidade do conhecimento de Deus se transformou em atração, e a fé é vendida e negociada. Quanto mais euforia, quanto mais atração, quanto mais coisas, mais as igrejas se desenvolvem, e o que nós vemos são cristãos
cristãos sem nenhum conhecimento de Deus, e no primeiro vento, na primeira pancada da vida, não consegue ter equilíbrio nem emocional nem psicológico. Uma igreja que não segue os princípios do Evangelho não pode ser verdadeira. Um cristão que não obedece à palavra de Deus e não segue o que é ensinado, não é um cristão verdadeiro, é fake news. Pode ser um grupo de pessoas cantando ou louvando, mas não um local onde Cristo é reverenciado. Quando o centro é o homem, o prazer do homem, a alegria do homem, a beleza do homem, as emoções do homem, Cristo não está fazendo parte dessas coisas. Uma igreja verdadeira precisa ter um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Terceiro, uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Versículo 2:6. E agora, assim como aceitaram Cristo como Senhor, continue a segui-lo. Ser cristão é andar nos passos, é ter ele como ídolo. Eu costumo admirar esses meninos, né? Quando vem um jogador de futebol, o jogador de futebol ele raspa a cabeça, aí a garotada quer raspar a cabeça também, porque quer ser igual ao seu ídolo. Se pinta o cabelo de amarelo, ele quer também pintar o cabelo de amarelo, porque ele quer ser igual ao seu ídolo. Se o jogador de futebol, estou dando jogador de futebol, mas tem astros também da música, de jogos, de luta, de esporte, que quando ele compra uma sandália, ou compra uma jaqueta, ou uma camisa, o jovem que a admira quer ter igual, porque ele quer ser igual, ele quer seguir os mesmos passos. E é exatamente isso que Paulo está orientando a sua igreja de Colossenses, dizer: olha, se vocês têm Cristo como Senhor, segui-o, continue segui-lo. E infelizmente nós encontramos, por exemplo, Demas, ele amou mais o mundo e abandonou a fé. Judas traiu o mestre. Ananias e Safira se agradou do dinheiro e pecou contra o Espírito Santo. Pessoas que estavam na fé, seguindo, e por um detalhe, deixaram a sua caminhada. Se você está seguindo Cristo, tente ser igual a Ele. Faça o que Ele fez. Caminhe com Ele. Terceiro, uma igreja verdadeira, ela evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Diz o versículo 7: aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifique a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada. Você transbordarão de gratidão. Existem 3 palavras aqui fundamentais para a gente poder entender. Primeira visão de Paulo: aprofundem suas raízes. O que Paulo está dizendo é que o cristão deve ser como uma árvore plantada. Quanto mais a profundidade na sua raiz, mais firme ele fica com a pancada do vento. Pode sacudir, pode bater de um lado para o outro, ele se mantém firme. Essa visão de profundidade, ele vai dizer em relação à tempestade da vida: aprofundem as suas raízes. E o que seria isso para nós hoje? Aprofundar nossas raízes. Se você é um cristão, se você é um crente em Jesus, se você se batizou, se faz parte de uma igreja, você precisa conhecer esse Deus de forma profunda, dedicada. Eu admiro algumas religiões que eu vejo pessoas que são completamente dedicadas, conhecem capa a capa. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista a alguns candidatos, e uma das perguntas que eu fiz: você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia de forma sistemática, de capa a capa? Porque eu acredito que um espírita já deve ter lido várias vezes o livro de Allan Kardec. O muçulmano tem o Alcorão como a sua lei máxima, chega a decorar. Será que essas raízes ainda estão em nossa vida, está em sua vida, na sua família? Com esses ataques que estamos recebendo como igreja, e parece que estamos vivendo alienados do que está acontecendo. O que está acontecendo, irmãos, é gravíssimo. É gravíssimo para as nossas instituições, é gravíssimo para a nossa futura geração, é gravíssimo para os nossos filhos. E o que nós estamos fazendo com as raízes da nossa fé? Eu não estou me referindo a evento de igreja, a trabalho de igreja, a fazer congresso, nada disso. Isso aí junta pessoas e conseguimos fazer bem. O que eu digo é com os princípios da nossa fé. Quem nós somos em Cristo? Quem é Cristo para nós?
Porque se nós precisamos estar enraizados, conhecedores da palavra. E há muitos hoje que talvez tenha sua Bíblia até no aplicativo, 5 versões, mas nunca teve o prazer de ler de capa a capa. A outra palavra que nos chama atenção é que, além de enraizados, ele usa a palavra edifiquem. Edifiquem no sentido de construção, edificação de um prédio. É outra palavra que nos chama atenção, porque traz a visão de um construir, de etapas. E a vida cristã é isso: você inicia na fé, você vai no AIOU, aprendendo o que é Bíblia, aprendendo quem é Deus, quem são os mandamentos, e aí nós vamos caminhando sobre fé, sobre o Espírito Santo, sobre a oração, e vamos construindo a nossa fé. Infelizmente, há muitas situações que há pessoas que já perderam a sua construção. Não tem prazer na leitura da Bíblia, não tem prazer no conhecimento da palavra, não tem prazer em trazer isso para a sua família, e os seus filhos estão sendo educados pelos seus professores, e os seus filhos estão sendo educados pelo vizinho, e a geração futura está sendo influenciada pelos YouTubes, e a nossa fé e a nossa casa não mais se constrói, não é mais edificada. E ele diz: aprofunde as suas raízes e sobre elas edifiquem a sua vida. Terceira palavra que nos chama a atenção é a palavra pedagógica, ensinar. Ele vai dizer: então a sua fé se fortalecerá. Quando você enraizar e quando você edificar, a sua fé será exatamente fortalecida na verdade que lhe foi ensinada. A fé cristã, irmãos, é um processo de crescimento. Esse ocidente nosso, né, de um evangelho consumista. As pessoas estão atrás só de bênção, estão atrás de riqueza, de emprego, de cura, de sucesso. Estão esquecendo os pilares da fé cristã, de uma igreja primitiva que não tinha nada, e de um Cristo que não tinha nem onde colocar a cabeça. O que nós estamos vendo é o diluir de um evangelho. Essa pandemia foi maravilhosa. O que é isso, pastor, que o senhor está falando? Foi um teste para nós, como igrejas, porque algumas que ainda não conseguiram voltar, porque os seus membros não voltaram. Mas não foi o Covid. Não voltaram porque todos estão trabalhando, alguns estão estudando, mas aqueles que talvez estivessem em cima do muro, meio barro, meio tijolo, aproveitaram para debandar. E eu fico pensando que, porque o Covid foi uma questão nossa, né? De nos precaver, de nos proteger. Mas se fosse uma perseguição, o que sobraria da igreja? Das igrejas. Uma próxima de nós abriu, sabe quantos voltaram? 10. 10 irmãos voltaram. Ai de nós se houver uma perseguição, a nossa fé. Ai das igrejas. Paulo está tentando ajudar a igreja de Colosso e tentando mostrar a ela como deveriam viver, enraizados, edificados, e através do ensino que a sua fé seria fortalecida. A igreja verdadeira, quinto e último, ela precisa manifestar uma efusiva gratidão a Deus. Versículo 7: aprofunde suas raízes, sobre ela edifique sua vida, então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Paulo não ora para que Colossenses comece a dar fruto, multiplicar. A igreja de Colosso era uma igreja pobre, era uma igreja de pessoas pobres, era uma igreja pequena, era uma igreja que Paulo nem foi conhecer. Paulo nem conheceu, ele só ouviu falar. Quem estava lá era Epáfras, que trazia o comunicado. Era uma igreja humilde. E como nós falamos aqui na semana passada, essa igreja nos mostra uma coisa tão interessante. Apesar dela ser pequena, ela ser humilde, era uma igreja que foi reverenciada. Ela foi tratada com tanto carinho, que a carta que foi levada para essa igreja pequena, está na nossa Bíblia. Mas a questão não é o tamanho da igreja, a questão é que elas estavam sendo atacadas em relação à sua fé e o seu modo de viver. Paulo não ora para que essa igreja prospere. Paulo ora para que o sentimento de gratidão, de entendimento de Deus sejam alargados,
seja, olha o que diz, transbordarão, no sentido, sabe de quê? A visão que passa essa palavra, de um rio cheio, um rio que transborda de gratidão, uma igreja pobre, um povo pobre, porque a visão de Paulo não é o materialismo, a visão de Paulo é a vida espiritual desta igreja, como um rio que cresce em gratidão e não com murmuração, não com queixamentos ou com lamentos, mas cresce em ações de graça, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. E assim, irmãos, como na Europa, o cristianismo, onde o movimento protestante foi muito forte, morreu, está morto, e o movimento islâmico cresce de forma assustadora. Hoje nós vivemos o acomodar dos crentes que não militam a sua fé, que não evangelizam. Há muita vontade para falar de política, há muita vontade para falar de partido, mas se tivesse o mesmo vigor para entregar um folheto e ir para a praça, seria maravilhoso. Se o mesmo vigor estivesse em visitar os presídios, os asilos, os orfanatos e os hospitais, seria maravilhoso militar a sua fé como muitos militam a política. Seria maravilhoso para o Evangelho de Cristo Jesus. Não militam a sua fé, são mimados. Porque os crentes de hoje, se você dá uma repreensãozinha mínima possível, ele pula, ele não aceita, ele é insubordinado, ele não quer receber orientação, nem adolescente e nem tampouco os mais velhos, porque não se submetem à doutrina, não se submetem às autoridades, são mimados, materialistas, que só pensam em coisas materiais. Eu falo num contexto igrejas, infelizmente, rende a qualquer modernismo, qualquer novidadezinha, qualquer coisinha, qualquer ventinho de doutrina, vira festa. Eu não tenho nada contra e também nem entendo porquê, que algumas coisas estão acontecendo nas igrejas, entre a juventude, entre o modismo dessa pós-modernidade de sentimentos, entre que a luz, a festa, vale mais do que o racional, do que o conhecimento, que leva igrejas a viver um tremendo circo de algo assustador, a começar da liturgia, a começar da fala do líder, a começar do movimento dos crentes. E o que me assusta e que para um pouco para pensar nesse tempo, é que a nossa geração, a geração atual, não está preparada para receber pressões sociais. Pressões sociais, pressões sobre a sua sexualidade, pressões sobre a questão do materialismo, das coisas materiais, do conforto, não consegue lidar com isso. E por que não consegue? Porque nós, como igreja brasileira, nós não estamos suportando as mudanças políticas e sociais do nosso tempo, porque nos falta enraizamento. Nossas raízes talvez estejam muito superficiais. Talvez nós, como cristãos, não como igreja de instituição, como cristãos, nós não estamos edificando a nossa vida realmente. Estamos em busca de interesses pessoais, de milagres. E a nossa fé está completamente sendo questionada. E por último, nós não estamos dispostos a aprender. Porque muitas vezes o ensino é cansativo, e não é à toa que em todas as igrejas o que mais se esvazia é culto de oração e escola dominical. O que será da igreja daqui a 50 anos eu não sei, só Deus. Mas o que eu vejo na Europa, o que eu vejo hoje é uma repetição de um problema, que é só questão de tempo. Mas o que nós temos que fazer para que tudo isso venha mudar? Precisamos exercer a nossa fé como igreja verdadeira, uma igreja que ora, uma igreja que milita, uma igreja que cumpre os seus mandamentos, que transforma o discipulado em algo prioridade para a sua vida, em que o domingo não é apenas uma passadinha na igreja, mas o domingo é o dia mais importante da semana, quando nós estamos curvados diante de Deus, agradecendo por tudo que Ele tem, com um transbordar de gratidão.
por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem cumprido e por Ele ter morrido na cruz por nós, que talvez esse sentido tenha se perdendo, e nós vamos, como igreja de Segunda de Gramacho, lutar todos os dias para que esse efeito, para que esse pensamento não chegue até nós. Amém, irmãos? Nossos filhos, as nossas crianças, os nossos idosos serem enraizados, serem edificados e vivam o ensino da palavra, para que quando as tempestades da vida possam chegar até nós, nós não venhamos a ficar na modinha do momento, do pensamento, da prática e das ilusões que são passageiras, porque o que permanece é a palavra de Deus. Que possamos orar pelo nosso Brasil, possamos orar pelo Evangelho, porque o tempo que estamos vivendo não está fácil. O que será o amanhã, só Deus, mas que nesse tempo você seja usado como um instrumento para avivamento, para o crescimento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude aos desafios que estamos vivendo. Colossenses, Paulo deu o recado e deu orientação. À noite nós vamos continuar com essa mensagem. A igreja verdadeira está aí, uma igreja que tem a sua completa segurança em Cristo. Que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos. Senhor, rendemos graças pela Tua palavra. Toma a Tua igreja nessa manhã em Tuas mãos, ó Pai. A missão que Tu deste a nós como igreja, que Tu nos ajude a cumprir no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Que possamos ser sal, ó Deus, realmente luz na escuridão. Que possamos fazer a diferença, não seguindo a modinha do momento, nem seguindo aquilo que anda de novo nas redes sociais, mas seguir aquilo que a Tua palavra nos ensina, para que possamos estar enraizados, edificados, e que a nossa fé seja, ó Deus, firme, através do ensino da Tua palavra. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, assim como Tu abençoaste a igreja de Colosso. Nos ajuda, Senhor, a ter firmeza com os propósitos e com a missão, diante daquilo que Tu colocaste para nós. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão, é o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a todos nessa manhã.